quero recomeçar, voltando ao teu esplendor, no teu altar de graça, ao meu primeiro amor, descobrindo quem eu sou, amando como és, com coração de vida, vivendo pela fé. Pois 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, o dia de ontem que passa. Com pureza, quero amar-te com pureza, quero amar-te como amado também sou. Com beleza, quero amar-te com beleza, quero amar-te como amado também sou. Queridos irmãos e irmãs, estamos em comunhão, fizemos esse caminho espiritual e eu acho que agora é um tempo muito oportuno para agradecer a Deus e para escutar, ouvir o que o Senhor pode nos dizer de uma maneira bem clara. Chegou a meu espírito a palavra de Marcos 1, 29 e 31, quando Jesus sai da sinagoga de Cafarnaum e Simão e André vêm dizer que a sogra de Simão era na cama com febre e falaram dela a Jesus. O que foi essa febre? Quem sabe o que foi essa febre? Se é a febre de um vírus, se foi a febre de uma infecção, se foi uma febre de doença psicológica, se foi uma febre de luta, de combate espiritual, ninguém pode responder. Então, é interessante de saber que em nossa vida podemos conhecer momentos de febrilidade, de febre, de vulnerabilidade. Mas Jesus vai se aproximar com compaixão, com certeza, e tomando pela mão, ele fez ela se levantar. Cada vez que no Evangelho se diz ele se levantou, é sinal da ressurreição. É o poder da ressurreição de Cristo que faz se levantar o homem. E nós devemos nos lembrar sempre, se eu tenho coragem, se eu tenho força, se eu tenho desejo de me levantar, é a força da ressurreição que apoia esse movimento. E a febre a deixou e ela serviu. Ela entrou no serviço. Logo depois da cura, ela entra no serviço. Qual seria o sinal de uma cura? Não é um bem-estar, não é um melhor estar, não é isso o sinal de uma cura. Eu me sinto melhor. Eu sou melhor. Eu sou mais feliz. Eu sou em paz. Não, o sinal da cura qual é? Ela entrou no serviço. Ela queria agora oferecer o serviço. Logo, isso é o sinal da cura. Isso é um bom sinal. E a segunda coisa que eu quero dizer, durante o percurso de antropologia, um irmão me falou, seria interessante, ele diz, de fazer uma ligação entre os pecados capitais, que cada um de nós tem um ou vários nessa lista que nos concerne. Seria interessante, disse esse irmão, de fazer o laço entre pecado capital e a virtude para trabalhar em cima desse pecado, dessa tendência. E com a ajuda pela virtude, a ajuda dos dons do Espírito Santo. Então, fazer relacionar pecado capital com dom do Espírito Santo que trata cada um desses pecados e que se transforma em virtude. Eu achei isso interessante. E, justamente, eu preparei essa pequena mala de ajuda de enfermeira. Como podemos receber esse pequeno equipamento? Então, o título
desse ensino do retiro será bons e equipado pelo serviço. Equipado pelo serviço. Bons, com certeza vocês são já bons, hein, com a graça de Deus, mas equipados também pelo serviço. Por quê? Porque na nossa vida cristã é sempre um dom de Deus, uma graça, dom do Espírito Santo, mas também não devemos esquecer que também é uma conquista. Quando a terra prometida foi oferecida aos israelitas que saíram de 40 anos do deserto, essa terra prometida de Canaã foi um dom. Mas quando eles entraram nesse dom, tinha os amalecitas, os filisteus, os feniceus, amorecitas, meu Deus, toda uma armadilha de um lado do outro a fazer expulsar dessa terra. E foi difícil, foi lutas, foi guerras, porque finalmente o dom de Deus precisa de nossa participação, precisa de nossa conquista. E então, é por isso que se falamos do pecado capital, se falamos das virtudes, precisa de trabalhar, precisa de lutar, precisa de escolher. E precisa também de receber o dom do Espírito Santo, que é essa força no meio da ressurreição. Cada dom do Espírito vem da ressurreição, da redenção de Cristo. Então, é nessa dinâmica que eu quero começar essa formação e, finalmente, de saber o que nós queremos. E será sempre assim, até o último sopro, entre o mundo do pecado em mim e o mundo dos dons de Deus e no meio e as virtudes a trabalhar. Vai ter sempre isso a fazer. Recusar, renunciar ao pecado para trabalhar o bem, que se chama virtude, mas que não tem virtude sem só a força humana, mas também dos dons do Espírito Santo. Então, é isso que devemos escolher. Porque, finalmente, cada um de nós é o protagonista de sua vida e de seu destino. Ninguém vai fazer o meu lugar. O vizinho não vai fazer. Meu primo, minha mãe, meu irmão, ninguém vai fazer no meu lugar. Então, o que é mais importante em minha vida e o que eu preciso de escolher, sou eu, que sou o protagonista, o responsável de minha vida. Para concluir essa introdução, eu me lembro de um amigo na França, um amigo americano, pastor evangélico, que se convertia na fé católica. Um pastor, imagina, pastor durante 20, 25 anos, ele foi pastor evangélico, missionário na África, americano de origem. Richard Bogman se chama, a irmã Maria Sara conhece. E ele se tornou católico. E um dia, ele testemunhou de uma alegria, de uma graça que ele recebeu. Ele dizia, graças a Deus, agora eu recebi a cura de nunca mais desejar cura. Eu recebi a cura de nunca mais desejar algumas curas. Eu fui curado da necessidade da cura. Então, eu desejo isso para cada um de vocês. Eu desejo a cada um de vocês que você não precisa mais agora de cura. Eu fui curado da necessidade de ser curado. Não sei, espero que você me entenda. Hein? Então, vamos começar essa pedagogia de tratar o pecado capital. Vamos ver os 7, se temos tempo. Vamos fazer um pouco mais breve cada um. Como tratar cada pecado capital. Vamos pedir a ajuda de São João da Cruz, que resume cada pecado capital. Vimos isso há pouco tempo na antropologia. E Santo Alfonso de Liguria, esse doutor da igreja do século XVIII, nos faz uma ligação entre esse pecado capital e tratado pelo dom do Espírito que vamos ver. Os dons são 7 pecados capitais,
7 dons do Espírito Santo. E vamos ver também isso com a catequese do Papa Francisco, que em 2014, nos meses de maio, abril, maio, junho, fiz toda a catequese dos 7 dons do Espírito Santo. Ok? Então vamos fazer essa pedagogia para que você depois pode dizer, é isso que eu devo trabalhar. Esse primeiro pecado, esse primeiro dom espiritual, essa primeira virtude. Depois, o terceiro, o quarto, ok? Orgulho espiritual. Primeiro pecado capital, o orgulho espiritual. São João da Cruz diz, é um orgulho secreto que alguns buscam a satisfação de sua obra e de falar de si mesmo. Vem uma certa vaidade de falar das coisas espirituais nos outros, né? Para se valorizar, para ensinar aos outros em lugar de escutar. Depois, julga os outros e, sobretudo, aqueles que não fizeram a descoberta espiritual que eu fiz. São João da Cruz apresenta assim o orgulho segredo do coração. Então, quando o acompanhador espiritual não os aprova, eles declaram que não são bem entendidos, que não são bem compreendidos e que seria melhor de buscar um outro acompanhador. Eles presumem muito deles mesmos, fazem muitos projetos e realizam pouco. Eles não gostam muito de se confessar de seus pecados, porque eles têm medo de ser desestimado pelo padre que vai confessar. Então, São João da Cruz ajuda a bem reconhecer aonde se esconde esse pecado do orgulho. E então, a virtude é trabalhar. O que será a virtude de trabalhar? A humildade, a discrição, a prudência. São virtudes a trabalhar. Santo Alfonso de Liguori vai dizer o dom de temor é o oposto ao orgulho. O dom de temor é o oposto do orgulho. O orgulhoso não tem temor de Deus. O orgulhoso não tem temor de Deus. Ele é cheio dele mesmo, ele sabe tudo. Ele encontrou tudo, ele já viu tudo, ele é autossuficiente em tudo. Tudo é para ele, só para ele. Então, o orgulho é a desformação mais radical da natureza humana. Porque aquele que coloca sua confiança em seus próprios pensamentos é já o ímpio, diz Provérbio 12, 2. E o Papa Francisco, na catequese do 4 de junho, vai dizer: o dom do temor de Deus não significa ter medo de Deus. É um dom do Espírito que nos lembra que somos muito pequenos diante de Deus. Precisa, com esse dom, de viver o abandono nas mãos de Deus, nos braços do Pai. E o Espírito Santo faz isso como pequena criança nos braços de nosso Pai. O temor de Deus vem assumir em nós a forma da docilidade, diz o Papa Francisco. E enche o nosso coração de reconhecimento, de louvor, de gratidão e de esperança. A pessoa que vive o dom do temor de Deus é uma pessoa que se maravilha, que é muito maravilhado pelos dons de Deus nos outros. Então, o Espírito Santo vem nos dar esse temor de Deus, que faz tomar consciência que tudo vem da graça de Deus. O temor de Deus é o início da sabedoria, como diz a Escritura. E também, diz o Papa Francisco, ele abre nossos corações. O temor de Deus abre nossos corações, que têm tendência a se fechar. Ele produz e empurra a seguir o Senhor com humildade, docilidade e obediência, que é o contrário do orgulho.
esse dom gera em nós a coragem e a força. Ser conquistado pelo amor de Deus e o dom do temor de Deus. Uma pessoa que vive na corrupção não é feliz. Uma pessoa que vive uma alma corrompida não é feliz. Então, como disse o Papa Francisco, o Salmo 34, pobre grito, o Senhor ouve. Ele salva de todas as suas angústias. Então, que o Senhor venha nos renovar nesse dom do temor de Deus, que é o contrário, que é antídoto, que é o remédio dos movimentos do orgulho. Segundo, pecado, avareza. Avareza espiritual. São João da Cruz descreve muito bem essa tendência, que é contra a pobreza, contra o conselho evangélico de pobreza. A avareza é completamente o contrário. São pessoas que são tristes, que gemem quando não vivem consolações de São João da Cruz. Eles acabam de pedir conselhos, regras de vidas, de ler muitos livros. Eles pegam imagem, terço, cruz muito bela, outro muito simples. Deixam recupera o outro, troca de novo, como criança com seus brinquedos. São João da Cruz. Eu condeno nesse espírito de avareza o oposto da pobreza espiritual. Então, qual é a virtude a trabalhar quando temos isso? É a generosidade. Ser generoso. Ser cheio de bondade, como Deus. Santo Alfonso de Ligório vai dizer: aquele que vive a avareza, ele constrói duro egoísmo. Citando Lucas 12, 20, aquele que queria acumular, o Senhor vai dizer: insensato, louco, tua vida te será tomada essa noite, te será pedida. O dom de conselho é o contrário da avareza. A pessoa que tem uma tendência da avareza deve pedir o socorro do dom de conselho. O dom do Espírito Conselho. A catequese do Papa de 7 de maio de 2014. Senhor, aconselha-me, citando o Salmo 16. Eu abençoe o Senhor, bendita Deus que me aconselha, mesmo à noite, meu coração recebe o conselho de Deus. Salmo 16. O dom de conselho é o Espírito Santo que vem iluminar o coração. Ele começa a nos disponibilizar a sua voz, nos familiarizar a voz do Espírito Santo. Uma pessoa que tem o dom de conselho é uma pessoa que tem uma familiaridade com o Espírito Santo. Começamos a reconhecer sua voz. E sua voz vem orientar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas intenções, segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Esse dom de conselho nos empurra a olhar, nosso olhar, do lado do interior do coração. Ele ilumina nossa consciência e nos ajuda a crescer em comunidade. A condição essencial para receber o dom de conselho é a oração. Rezar sem cessar. Uma pessoa que tem um espírito de oração vai adquirir um dom de conselho. Nunca devemos esquecer de rezar, escutar, pedir a Deus: aconselha-me, aconselha-me. Qual é teu desejo, Senhor? Qual é tua vontade? É o Espírito que nos aconselha. Isso é um tesouro. Uma pessoa que tem um dom de conselho, diz o Papa Francisco, é um tesouro pela comunidade. E depois ele cita de novo o Salmo 16,
agradeço a Deus que me aconselha, mesmo à noite, meu coração se recebe a inspiração. Eu sou inabalável. Aquele que recebe um dom de conselho, ela é tranquila, ela é em paz na presença de Deus. Terceiro pecado capital, que é a luxúria. E esse pecado capital, São João da Cruz vai dizer, no meio dos exercícios espirituais, na oração, são movimentos da sensibilidade, da sensualidade, que pode se levantar e produzir pensamentos desordenados. Justamente quando somos numa oração profunda. Pode acontecer, porque isso não depende de nós, diz São João da Cruz. Então são 3 causas que provocam isso. A natureza busca as coisas sensíveis e por isso que os sentidos dela vão provocar essa busca do prazer. E por isso que ela vai chamar finalmente alguns sentimentos de prazer, imagens, sensações, porque o espírito é na oração, mas os sentidos são orientados na carne. Pode ser também do demônio que provoca isso para desanimar a pessoa da oração. Porque isso acontece nas orações. Então a pessoa diz, eu não vou mais na capela, porque senão eu vou ter assalto de coisa do passado que eu não quero. E o demônio quer insistir para que a pessoa desanime justamente de ir na capela. Então você deve, pelo contrário, ir na capela. Você não deve se deixar desanimar pelo demônio, mas insistir, resistir com uma fé firme. E depois, São João da Cruz vai dizer as amizades, terceira coisa, as amizades que alguma vez são da sensualidade, que não são espiritual, que não são de um espírito de fé. A amizade, se ela é verdadeiramente espiritual, ela faz crescer. Ela faz crescer as duas pessoas no amor de Deus. Mas quando essa afeição, essa amizade vem da carne, ou do vício, ou do demônio, ela vai fazer a pessoa descrescer. Ela vai fazer a pessoa diminuir a vida espiritual, diminuir a união com Deus. Então, é muito importante de bem verificar se uma amizade faz crescer todo mundo ou se ela vem a fazer o efeito contrário, vem de me afastar de Deus. E a noite escura vai purificar essa amizade carnal. A virtude que devemos pedir nesse caso desse pecado é a temperância. E o dom do Espírito é o dom de sabedoria. Santo Alfonso de Liguori vai dizer: o dom da sabedoria é oposto à luxúria. Sabedoria. Se você é trabalhado e assaltado com esse problema de luxúria, trabalhe. A virtude da temperância e o dom espiritual da sabedoria. O dom da sabedoria, diz o Papa Francisco na catequese do 4 de junho, ele vai dizer, não é só uma sabedoria humana, mas a graça de receber esse dom de poder ver todas as coisas com os olhos de Deus. A sabedoria faz ver todas as coisas com os óculos de Deus, se podemos dizer assim, os olhos de Deus. E quando acontece uma coisa que não corresponde a Deus, a sabedoria vai piscar, vai dizer, não, isso não é justo. Ele toma um exemplo dentro de um casal que o marido e a esposa vêm de fazer uma disputa e depois ele não se olha e não se fala. Então, cada um do seu lado faz uma briga.
E quando vai dizer, bom, agora a tempestade passou, vamos fazer a paz. Vamos fazer a paz. Aquele que vai dizer isso é uma palavra de sabedoria. Isso é a sabedoria, para sair desse mau espírito e entrar num outro novo modo e nova relação. É um presente do Espírito Santo, diz o Papa Francisco. Isso é o dom da sabedoria. Então, ele nos encoraja a pedir com a Virgem Maria, ela que é considerada como o trono da sabedoria, de pedir esse dom. Virgem Maria, Nossa Senhora, trono da sabedoria, vem me inspirar, vem a meu socorro, pelo dom do Espírito Santo, da sabedoria. Quarto pecado capital, a cólera. Segundo São João da Cruz, as pessoas que se encolerizam são pessoas que são tristes e que se aborrecem facilmente na primeira ocasião e até se tornar insuportáveis. Eles são como uma criança que foi afastada do seio materno, que foi desmamado. Então, é por isso que eles são irritados facilmente. Eles se aborrecem contra os defeitos dos outros, observam os outros e, alguma vez, corrigem os outros de uma maneira violenta. Eles se acham mestres da virtude e, alguma vez, pode se encolerizar com si mesmo. E, então, não tem paciência, essas pessoas não têm paciência para esperar de Deus. Então, eles precisam de virtude de quê? Da mansidão. Precisam de virtude da paciência. Precisam de trabalhar o controle de si. E Santo Alfonso de Ligório diz, o antídoto, o dom espiritual que trata a cólera, o que é? O dom de ciência. O dom de ciência é oposto à cólera. Por quê? Porque a pessoa que se encoleriza, ela é dispersa finalmente, ela não sabe exatamente o que é o bem e o que é o mal. Ela precisa de ordenar seus pensamentos. Ela mistura um pouco tudo e se encoleriza. O espírito da ciência vem preencher essa alma que é vazia muitas vezes. Ela tem uma falsa ideia das coisas. E por isso que ela se aborrece. Ela mistura as coisas, ou não sabe algumas coisas, então ela reage como uma bomba. A catequese do Papa diz sobre dom de ciência, catequese do 21 de maio de 2014, a ciência, o dom de ciência vem do Espírito Santo. Não é um conhecimento humano, mas é a grandeza do amor de Deus e seu relacionamento com todas as criaturas. Quando nos olhos são iluminados pelo Espírito, ele se abre à contemplação de Deus. Isso provoca um sentimento de gratidão, de gratitude. Deus viu que isso era bom. E quando ele criou o homem, que era muito bom. A pessoa, para receber o dom de ciência, deve entrar nessa maravilha, nessa surpresa de ver as coisas lindas, belas, maiores da criação. O dom de ciência nos coloca em harmonia profunda com a criação e com o Criador. Ele vem limpar nosso olhar de todo julgamento. O dom de ciência nos ajuda a não cair nos comportamentos errados. Primeiro comportamento errado, se considerar proprietário da criação. A pessoa que tem essa tendência da cólera, ela é uma pessoa que é proprietária da criação. Não, a criação pertence a Deus. O segundo comportamento errado, a tentação de parar as criaturas. Não, a criatura não te pertence.
ela pertence ao seu Criador. E você não deve se tornar o dono, o proprietário do outro. Eu sou guardião da criação para fazer progredir e tornar bela essa criação. Eu não sou dono para decidir de destruir dom da criação. E isso nos provoca o temor de Deus, mas, sobretudo, agora, na ciência de Deus, para colaborar com Ele. Quinto pecado, vocês estão firmes, pacientes para continuar até o fim. Quinto pecado, o pecado da gula, segundo São João da Cruz, são pessoas que são condicionadas pelos gostos, a sensibilidade. Ele quer gostar de tudo, gostar, saborear sempre. Eles querem fazer devoções de seu jeito, devoções segundo a sensibilidade, sem ouvir nem obedecer às pessoas que poderiam aconselhar. Aí. Eles têm confiança no seu gosto, nos seus desejos e suas tendências. E são muito apegados à sua maneira de sentir as coisas. E depois se mostram de mau humor quando são impedidos de seguir os caprichos, de seguir os gostos, de seguir sua vontade própria. Então, a pessoa que é nessa tendência da gula é uma pessoa que se escuta muito e que prefere tudo em função dela, em função de sua sensibilidade, de sua sensualidade. Eles não pensam, eles são fixados a buscar a sensibilidade dele e não a adorar Deus, não a fazer a alegria de Deus. Eles precisam dos olhos da fé, porque a grande imperfeição é, finalmente, que eles não querem andar no caminho da cruz, o que é exigente, como diz São João da Cruz, São João da Cruz que fala. A virtude que podemos trabalhar em cima dessa tendência, desse pecado, é a pobreza, o espírito de pobreza, a sobriedade, são as virtudes a trabalhar. Santo Alfonso de Liguori vai dizer, a inteligência é o dom do Espírito Santo que é oposto à gula. É engraçado. Ele diz, nada é tão ruim que a gula. A alma é carnal, ela é cega, ela não consegue sair desse problema. E então, ela vai precisar de jejuar dessas tendências para se fortalecer na virtude e nas vitórias. E por isso que esse espírito de gula provoca uma louca alegria. Riros imoderados, gestos que não convêm, gritos, danças, prazer barulhante, festa que são expressão da carne, que não são expressão de Deus e da vida segundo a Deus. E ele toma o exemplo de Êxodo, capítulo 32, quando Moisés descobriu o bezerro de ouro com as danças e os gritos e os cantos, que não era em relação com Deus, mas com idolatria. O Papa Francisco, na sua catequese do 30 de abril de 2014, sobre o dom da inteligência, ele diz, é a capacidade de perscrutar as profundezas e de olhar o interior, de não se apegar às coisas externas. Ler do interior. Esse dom da inteligência permite de olhar como Deus o interior das coisas, de não ver segundo as aparências,
segundo a sensibilidade, segundo meus gostos. Isso é uma escravidão. Mas de entrar na profundidade. Entra nas águas mais profundas, como diz Lucas, capítulo 4, eu acho. Como Deus entende. O dom da inteligência é ligado à fé. Para entender as profundezas, as profundidades. João 14, 26, o Espírito Santo vos ajudará a compreender tudo o que eu vos falei. E o dom da inteligência que os discípulos de Emaús receberam. Jesus abriu o Espírito à inteligência da Escritura. Então, uma pessoa que tem uma tendência à gula deve trabalhar esse dom, com esse dom do Espírito, que é a inteligência. Sexto pecado a trabalhar, a inveja. A inveja, ela provoca o ciúme do bem espiritual dos outros. A pessoa que tem inveja, ela não gosta das bênçãos que os outros recebem. Ela não gosta de se alegrar dos dons dos outros. A pessoa que tem isso, ela vive no pecado capital da inveja. Então, ele gostaria de ser congratulado, encorajado em tudo, e os outros não. Inveja. Então, Caim, Abel, você conhece todas essas histórias na Sagrada Escritura. E a virtude a trabalhar é a prudência, a mansidão, a gratuidade. E o dom que é oposto, Santo Alfonso de Liguori vai dizer, a piedade é o dom do Espírito Santo que é oposto da inveja. O dom espiritual da piedade. Podemos traduzir da vida espiritual firme, da vida espiritual forte. A piedade, um espírito de piedade. Papa Francisco, na sua catequese do 28 de maio de 2014, faz um comentário, faz uma catequese. O dom de piedade do Espírito Santo nos torna manso, nos torna sereno, paciente, em paz com Deus e no serviço dos outros com mansidão. Não é de ter piedade do próximo, não é essa falsa compaixão, diz o Papa. Mas o dom de piedade provoca em nós a gratidão e o louvor. Alguns pensam ter piedade, diz o Papa Francisco, mas eles fazem um parecido de santo, uma cara piedosa. E não é exatamente o verdadeiro dom da piedade. O dom da piedade significa ser capaz de se alegrar com aquele que é na alegria e de chorar com aquele que chora. De sofrer com aquele que sofre, de consolar o que precisa de consolar, de corrigir aquele que é no erro. Tem um relacionamento muito estreito entre o dom de piedade e a mansidão. Você não receber um espírito de escravo para cair no temor, você receber um espírito de filho que grita, Abba, Pai. Último pecado capital, a preguiça, o assídia, o relaxamento, podemos dizer vários adjetivos. São João da Cruz vai dizer, são pessoas que se aborrecem nos exercícios espirituais. A missa é longa, a adoração não acaba, passa rapidamente no aborrecimento. E tudo que é espiritual, ouvir uma palestra, ouvir uma formação, se torna muito cansativa. E são pessoas que vivem finalmente uma preguiça, que não ajuda ela a se motivar.
São João da Cruz vai dizer que essas pessoas deixam rapidamente o caminho da vida cristã, o caminho da perfeição. Eles encontram um desgosto de tudo que é forçado, tudo que é obrigado, então tudo que é da regra, das exigências. A pessoa não gosta. Então, se você não gosta, justamente deve ter um pouco, talvez muito, preguiça, que trabalhe em ti. Então, luta contra esse pecado capital. Essas pessoas são relaxadas quando se fala de mortificação, de renúncia, de purificação. E o Senhor vai dever passar essas pessoas pela noite, porque eles não escolhem essa noite. Então o Senhor vai dever provocar essa noite. Santo Alfonso de Liguori diz: a preguiça é o anestesiante do diabo. O diabo anestesia as pessoas com a preguiça. Cuidado. É o dom de força do Espírito Santo que é o oposto e que devemos pedir. Dom de força do Espírito Santo para passar da moleza, da vida morne, da divagação do espírito, da instabilidade, porque o preguiçoso quer e não quer. Então, a virtude é a força, é a coragem, é a determinação, é a firme vontade. E o Papa Francisco, na catequese do 14 de maio de 2014, vai dizer sobre o dom de força. O dom especial da força, ele fala dos 4 terrenos da parábola do semeador. O dom de força liberta o terreno de nosso coração. O dom de força não vem dar só a coragem e a força interior, mas ele liberta, vem fazer a libertação de nosso coração das coisas que não são boas, que não devemos guardar. Pedras, espinhos, beira do caminho, terreno duro. O Espírito Santo liberta com a força o coração com todos esses obstáculos. A igreja resplandece do testemunho de nossos irmãos que não pouparam sua vida, mas que permaneceram fiéis até o fim, porque eles receberam a força do Espírito Santo até a morte. Esses santos do cotidiano, e alguma vez esses santos são no meio de nós, diz o Papa Francisco, e alguma vez são numerosos, que receberam o dom da força para testemunhar na vida cotidiana até o fim, na fidelidade. E o Papa Francisco oferece a passagem, a palavra de Filipenses 4:13 de Paulo: eu posso todo naquele que me torna forte, me fortalece. O Senhor, Ele dá sempre sua força. O Senhor não vai nos provar mais que podemos suportar. Ele será sempre conosco. Eu posso tudo por aquele que me dá força, que me fortalece. Então, é por isso que ao início eu falei, vocês serão equipados, né, pelos dons de Deus, pelas virtudes que vocês vão trabalhar com esses dons. Isso será o material, o equipamento que vai vos permitir de se afastar desses pecados, renunciar a esses pecados e fortalecer o homem novo. Então, que nosso Senhor vos ajude a viver com esse equipamento que depende do Espírito Santo, nos seus dons, mas que depende também de nossa conquista, de nossa motivação e de nossa escolha renovada. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse caminho agora que vai se abrir, nessa nova etapa de vida a construir por cada um de vocês. Amém. Com pureza, quero amar-te com pureza.
Quero amar-te como amado também sou. Com beleza, quero amar-te com beleza. Quero amar-te como amado também sou.